Pessoal, sejam muito bem-vindos ao 5º episódio Tá Aberto. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou quando vocês estiverem assistindo. Esse é o mais doce episódio até agora. A gente tá aqui tem a honra de trazer aqui com a gente Vivi Wakkuda. Acho que é a chefe patisserie que eu mais admiro aqui no Brasil. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite de vocês. Gente, a gente vai falar um pouquinho, né, da sua trajetória, fazer umas harmonizações com doce e bebidas, óbvio, alcoólicas. Não vai ser com suco, não vai ser com água, obviamente. Tô quase comendo aqui. O Marcel já comeu uns 3, a gente teve que repor o pratinho dele. Não é não, Marcel? Boa noite, Marcel. Eu nego. Boa noite, tudo bem? Hoje o Marcel tá no horário tradicional. Eu tô no meu horário, tô no meu fuso horário. Tô no meu horário, no dia do sommelier, a gente tá gravando em junho, depois vocês buscam aí no Google o dia que for o dia do sommelier, então... obviamente um dia alcoólico, doce alcoólico. Né? Doce alcoólico. Então, pra quem não conhece a Vivi, pelo amor de Deus, tem que conhecer. Ela, pra mim, é a grande referência em fazer doces que não são tão enjoativos, né? Como ela mesmo fala, a gente vai entrar nesse ponto depois. E mistura, né? Ingredientes japoneses. Eu sou apaixonada por matcha. E ela fez... eu nunca me esqueço lá atrás, quando eu comi o primeiro X-Cream de matcha. Então, basicamente, vários ingredientes, né? Várias inspirações japonesas com técnicas francesas, né? Depois a gente vai entrar mais nisso. Sim. Mas é isso. Seja muito bem-vinda. E, pessoal, de novo, pra você que já segue, obrigada. Pra você que não segue, arrasta na... Paragonal. Já esqueceu. Arrasta pro lado que for, curte, compartilha. Pra cima, pra baixo, pro lado. Se você gostar, você faz bolinha. Se você gostar, você manda pra amigos. Se você odiar, você manda pra quem você não gosta. Entendeu? Aí você distribui a gente de qualquer jeito. Queremos dislikes, inclusive. Tá muito like, tá muito adulação. Fala, porra, tá muito saboadinho pra mim, não? Ele ficou todo feliz com o primeiro dislike. Se você quiser dizer quem é, ele por tem favor, uma cara. Ele acha que sou eu que dei dislike pra ele ficar feliz. Exatamente, precisamos disso. E estreando aqui, né, esse baita estúdio aqui de podcast, muito profissa. A gente não é nem acostumado. Ó, tem um fofuchinho coloridinho aqui, ó, bem Damares. Vocês podem olhar as instalações. Que é menino aqui, usa rosa e menino usa azul, gente. Por que não é preto? Me conta. É que você é neutra, você é um elemento que eu não posso, entendeu? Convidada, a gente não pode, né? Não pode dar brincar. um punch logo de cara. Entendi. No final a gente dá, mas no começo a gente pega leve. Espera encher a taça. Que medo! Gente, o lugar que a gente tá é o Tchê Café, do meu querido amigo. Sou apaixonada por ele, Tchê. Ele tá aqui no bastidor, então eu não tô olhando pra ele, porque senão eu vou ficar vermelha. Não, mas em breve teremos Tchê aqui no programa. Participação especial. Gente, aqui é uma mesa de bilhar embaixo e o Marcel não consegue largar a bola. Então eu só queria fazer um comentário sobre o começo. Minhas mãos estão aqui, mas ele tá se contente. Ele tá se contente. Aqui, ó, gente. Tem um saquinho relaxante. O grande problema é que agora eu me arrependo daquela hora de falar, ok, é sem filtros, né? Tipo, essa hora que precisava ter um filtro. A interpretação que vocês quiseram. Assim, vocês não estão vendo, mas tem uma produção aqui, os caras estão chamando rio aqui de dar risada. E é isso, mas deixa eu falar do Tchê, que eu não consegui ainda, o Marcel está tirando minhas atenções hoje. A gente tá no Tchê, que é um espaço incrível, você pode colher suas próprias ervas e fazer seu gin tônica, vários drinks, cerveja, então não tem nem o que falar, né? Eu bebo cerveja aqui, é o único lugar que eu bebo cerveja em São Paulo. Tô aqui com a minha vodka com energético, salve pro Spencer, tô brincando, Spencer Amareno. Não tem nem, acho que nem tem energético. É um whisky, enfim, só pra começar. Então, isso só pra começar, só pra arrebater. Comidas incríveis, então depois a gente deixa aí. E a gente olha esse espaço só pra podcast, gente. Então, fiquem ligados, a gente tá quase estreando isso aqui, vai ter muita coisa boa. E tem duas coisas que eu acho sensacional aqui, que é do lado de casa e que é do lado do aeroporto de Congonhas, de verdade. Tipo, esse é um lugar que, quem tivesse por aqui, acho que tinha que dar um pit stop, como bar, como restaurante, tudo isso. Falou, cara, quem quiser pode ir a pé para o aeroporto de Congonhas depois. Falei, cara, esse é o lugar que, eu moro aqui do lado, mas eu faço um pit stop pra depois seguir pra pegar algum voo. É pet friendly, tá, gente? Então a próxima vez a gente vai gravar com panceta, com chouriço, aí meus pugs. E é isso. Introduções feitas, Marcel? Muito bom. Eu falei, ok, eu tô num nível diferente, que eu já tava com um copo, mas eu também tô com taça vazia, né? Acho que isso precisamos equilibrar. E a gente tinha colocado, né, acho que um desafio no programa passado, que a gente não colocou o tema, e a gente prometeu colocar no Instagram, e o tema foram vinhos que podem quebrar alguns preconceitos nossos, né? Nossos ou dos consumidores de forma geral. Isso aí. Então a gente trouxe um branco e um tinto, né, Joana, que podem romper alguns
alguns preconceitos, né, Exato. das pessoas. Acho que desde o começo, né, Mal? Nossa intenção foi até quebrar preconceitos. A gente falou de vinho de supermercado, a gente falou de vinho em lata, a gente falou de vinho pelo rótulo bonitinho, com Aquaman Jesus pelado. Então agora viemos com O vinho do Aquaman. vinho do Aquaman. Nossa Não vou Senhora. esquecer. Nossa. Então Traumas. a gente... A ideia de sem preconceitos, cada um levou para um lado, né? Mas vamos começar com o seu branco? Vamos, por favor. E a ideia do branco foi o seguinte, na verdade. A gente fala... Ou muita gente fala vinho verde. Na primeira Vou focar, imagem, tá? quando você fala em vinho verde, sempre tem aquela imagem daquele vinho, daquele formato de barriguinha, né? Sim. A gente fala de saco de bode, que era, bem, Mateus, Calamares, Gatão. São vinhos muito simples, né? Que tem aquele frisantezinho, aquele branco muito ácido. E tem hoje vinhos verdes que são, cara, uma expressão muito mais sérias e profundas, né? Uns vinhos bem mais interessantes. E vale a pena provar. Acho que esse é um dos casos que vale a pena a gente provar. Legal. Acho que os dois casos, esse branco e o tinto, são vinhos que também custam menos de R$100. E vamos ver. Eu tenho uma dúvida. Todo vinho verde é produzido em Portugal? Excelente Perfeita. pergunta. E na verdade todo mundo pergunta, vinho verde é uma denominação de origem. Então, tal qual a gente tem Chianti, tem Brunello, é o nome de uma região. Tá. Né? E uma região que está sujeita a determinadas regras de produção. O vinho verde é uma delas. Então, você tem algumas variedades permitidas, rendimentos que você tem que praticar no vinhedo Sim. e forma de vinificação. E o Então, mais, esse é o vinho verde DOC. Então, Sim. é a denominação de origem. Ele está feito numa região que é o Minho, norte de Portugal. Em cima do Douro tem o Minho e depois já é a Espanha com a Galícia. Né? Então, é uma região muito úmida e muito verde. Sim. Então, essa é a grande sacada, na verdade, do vinho verde. Tem a ver mais com a paisagem do lugar, que é muito verde, é muito mais úmido e verde do que o resto de Portugal. São zonas mais secas, né, de coloração e tal. E muita gente pergunta, vinho verde, o vinho é verde. Né? Tipo, ou o vinho verde porque a uva é verde. Sim. Fala, não. As uvas são maduras, são feitas tal qual qualquer vinho, grande vinho branco do mundo. Só que é uma região que tem uma vegetação mais verde, por ser mais úmida e chover um pouquinho mais. Que legal, eu não sabia disso. É. Então, Pelo nome. E o mais legal é que tem vinho branco, tem vinho tinto, os tintos são super encorpados, então é óbvio, a gente conhece muito mais, né, os brancos, até um pouquinho mais, quase frisantes, né, quase bem levinhos, e esse aqui parece ser bem diferente, né, Mar? Eu não provei antes E essa também. é uma boa, né? Quando a gente fala, tem o vinho verde branco, o vinho verde rosé Sim. e vinho verde tinto até. Porque é o nome da região. Vamos brindar, gente? Saúde. Pai, a colônia tá dominando hoje. Que isso. Isso aqui. É que Esse momento Pelo de silêncio menos- depois é sensacional. Pelo menos os vinhos são portugueses, entendeu? Minha origem tá aqui representada. Opa, metade da minha origem Tá também bom. tá. Calma Marcelo, lá. que isso? Você é Opa, português também? Melo, opa. Ninguém acreditou, ficou um silêncio constrangedor. Minha família é o famoso truco, né? Truco ladrão. Aí você vê a cara de todo mundo lá. Tipo, não, minha mãe é Madalena de Melo. O lado nipônico que é 1000. ó. Ora, pois. Então eu quero passazinho de Belém na É que próxima. falou, ainda bem que eu não peguei o sobrenome da minha mãe também. Senão ia ficar Marcel Melo Mil, né? Ia ficar Gente. Marcelo Marmelo Martelo. Ainda bem que não pegou tudo isso. Então Gente, ficou meu nome eu nem vou falar. Meu nome é Joana Braga Ferreira Marques Bronze. 2 linhas na RG, hein? E não, e pior, meu pai queria que fosse Joana Dark de Ângeles. E Deus E é por bom. que não? Põe você. Você Sensacional. achou bonito? Dandô? Um cachorro talvez. Não! Não, porque eu não pretendo ter filho, não pelo cachorro. Não, gente, eu achei Não foi uma patada. Eu vou até beber aqui, gente. por que vocês escolheram meu nome, Viviane, né? Que a gente encontrou... Eu tava assistindo uma novela e a atriz chamava Viviane, ela era bonita, eu assim... Nossa, quanta profundidade pra escolher meu nome. Obrigada, pai. É igual que fala, Marcel, nossa, Marcel, nome em francês. Aqui, aí eu falo, não, é Marcel Proust, inspirado, né? Mas não, Marcel do basquete de Franca mesmo, minha mãe é de Você tá Franca, brincando? então um cara que jogava de grande chutador de 3 é o Marcel do basquete. Falei, tá. Gente, tá falando em valendo. nome, meu nome só foi Joana porque choveu. Se não tivesse chovido, ia ser Yasmin, sei lá. Nada a ver comigo, graças a Deus. Bronze. É? Ah, nada a ver. Delicado, fofo. É, muito fofo. Mas, Muito bom. que legal esse vinho, hein? E você vê, acho que tem essa coisa, apesar de ser aquela coisa do vinho verde que a gente fala que tem aqueles vinhos frisantezinhos, muito levezinhos, ele tem um peso maior na boca, né? Que a gente fala, o peso, sempre que o pessoal fala, é aquela densidade. Né? Então você pensa um líquido, uma água, e depois a densidade de qualquer outra bebida.
né? Quando tem açúcar, ajuda a ter uma densidade maior. Ou quando você tem mais extrato, nesse caso, né? Tipo, você tem uma densidade maior. Ele tem esse pezinho um pouco maior, né? Untuoso. Então, é como eu falei, pensa como qualquer outro vinho branco no mundo. Isso aí. Então, Primeiro preconceito, né? Que a gente acha que só vai ter aquele vinho, eu não vou citar nomes, ou pode citar nomes? eu já citei, enfim, não, os mais conhecidos, e de fato que a gente fala do Mateus, Gatão, Calamares, né? São aqueles vinhos verdes bem simples, são frisantes, mas assim, eles são bem levinhos, né? Tem 9, 8% de álcool, aquele frisantezinho que ajuda a dar um frescor. E é um twist de limão só no vinho, uma coisa super simples. Aqui não, você já encontra muito mais aromas, peso, estrutura, tal, tipo, e sem perder a acidez, né? É engraçado, porque quando eu via falar em vinho verde, eu associava alguma coisa que tinha um peso em tanino, sabe? Alguma coisa mais assim. Não sei se era coisa da minha cabeça. Pode fazer sentido, talvez, pela uva verde, né? A uva verde tem mais acidez, tem mais tanino, né? Mas são taninos duros, né, de uva verde. Mas não necessariamente, nesse caso... Não, eu não senti nada disso. Ele tá muito mais próximo de qualquer vinho branco de Chardonnay ou de Alvarinho, né? Que é uma das uvas que entram nesse blend aqui. E com um estilo muito interessante, capaz de você pode guardar aí por uns 3 anos que ele vai estar vivo. Não quer dizer que vai melhorar, né? Acho que tem essa grande diferença, que fala, é um vinho de guarda, né? Vinho de guarda é um tema muito relativo, né? Tô indo muito longe nos temas, né? Mas tá ótimo. Mas eu vim pra tomar agora. Então, o tinto. Vivi, e você gosta de vinhos no seu dia a dia? Você bebe? Qual que é a sua história com bebidas alcoólicas? Então, quando eu fazia o curso de gastronomia, eu fiz um curso de sommelier. Ai, que legal. Mas assim, eu nunca me aprofundei na área, porque meu foco foram as sobremesas, de fato, né? Então, eu conheço muito pouco, o meu conhecimento acho que é muito raso em relação a esse mundo dos vinhos e nas bebidas em geral. Mas eu comecei a beber mais vinhos e cerveja, assim, a partir dos 18 anos. Antes disso, eu não bebia. Eu era muito certinha, sabe? Mas né? Falou como se fosse... Eu comecei a beber com 18. Aí, depois a faculdade, a coisa começa a andar de ladeira abaixo, né? Exato. Mas acho que é assim, né? Pra todo mundo. Mas tem alguma preferência entre tinto e branco? Eu gosto muito dos tintos. Dos tintos. Eu não sei, eu tenho mais afinidade com os vinhos jovens. Eu não sei se são mais fáceis de você identificar sabores e aromas, assim. E eu sempre tive essa facilidade de conhecer vinhos jovens e ter essa... E acho que tem a ver com essa questão da fruta, de fato. Sim. Aliás, é um ótimo tema, né? Vamos para um tinto. Sim, então... da Joana que escolheu? Escolhi um tinto, eu acho que eu vou dar um foquinho daqui a pouquinho para mostrá-lo um pouquinho E qual que era o melhor. preconceito, talvez, envolvido com esse vinho? Isso. Acho que são vários, né? Só da gente olhar aqui. Primeira coisa, vinho nacional, né? Então a gente sabe, eu falo sempre isso, especialmente fora do Tabert, aqui eu vou trazer isso para cá também, o quanto que a gente não explora, né? Tudo bem que é um mercado novo, a gente sabe que o Brasil produz vinho há muito menos tempo que qualquer outra grande região, como Portugal, mas tem muita coisa bacana por aqui. E tem gente que fala que o vinho brasileiro ele é muito caro. E esse aqui é um exemplar de um vinho que foi super bem pontuado, se você liga para essas coisas de pontuação, que é um indicador, né? Foi super pontuado nos corteados, que é o Miolo Single Vineyard. Vou dar uma focadinha aqui para mostrar para vocês. E a gente não sai do tema Portugal, né? Então a gente tem uma uva, que é chamada de Touriga Nacional, que está presente em grandes blends, muitos blends portugueses, e se deu super bem aqui, né? Então esse é um 2018, garrafa numerada, e o enólogo também português, me lembra o nome, Má? É o Miguel Almeida, Miguel um Almeida. português que está no Brasil há bastante tempo, mas ele é originário da região do Dão, lá em Portugal. Isso. E a região do Dão é a origem dessa variedade uva. Touriga Nacional. Então, assim, é um cara que nasceu nessa região, que é o berço de origem dessa variedade, que foi trazida para o Brasil, verificado por um cara português, isso é que ele conhece a variedade, e para mim é um dos grandes vinhos brasileiros, assim, que a gente... Você já provou também? Esse vinho eu conheço com prazer e falo, tipo, no mundo do vinho a gente fala do world class wine, isso é um vinho que em qualquer parte do mundo você pode apresentar que ele não vai fazer feio. Boa. Acho que esse é um estilo de vinho que você fala, você pode apresentar em qualquer mesa de conhecedor ou não, em qualquer parte do mundo. Pode ser na Austrália, pode ser no Japão, pode ser na Inglaterra. Falar, ok, esse vinho tem qualidades e personalidade. Vamos provar então, para ver se ele Vamos entrega tudo ele, isso aí. por Esse favor. spoiler do Marcel foi bom. E eu acho também, então, para mim, o grande escolha desse vinho foi o preconceito com o vinho nacional e a coisa de não usar só as uvas, as castas, né, que a gente conhece, que são muito produzidas aqui. Então, não é um Merlot, não é um Cabernet Sauvignon. Então, a gente está falando de um varietal de uma uva que ela é intensa, ela é densa, ela vai ter uma tipicidade muito grande de uvas mais negras. Vamos ver como ele tá em taça, né? A gente tá falando, acho que muito spoiler sem beber. Então, vou servir vocês, Pra mim, tá? a marca da Touriga é que ela é super floral. Boa.
Mas já faz muitos anos que os vinhos nacionais têm sido premiados fora do Brasil, né? Muito legal. Então, e por que não existe essa valorização dos vinhos nacionais aqui no Brasil? Acho que tem vários fatores e alguns, inclusive, tem a ver com a própria premiação. Tá. Né? Então, talvez na gastronomia, vamos falar assim, você tem vários guias, revistas ou influenciadores do mundo da gastronomia e você fala, putz, em quem eu confio e quem eu não confio. Hoje todo mundo avalia tudo, concorda? Sim. E acho que no vinho também tem muito isso. Tipo, mas tem N premiações, tem N medalhas. Lógico, por estar dentro do mundo do vinho, eu vejo muito isso. Às vezes você vê um vinho que você fala, tem 10 medalhas, não sei o quê. Eu falo, mas qual realmente dessas 10 valem, significa alguma coisa? Sim. E acho que às vezes acaba confundindo mais do que ajudando. Quando você pega um consumidor e fala, o vinho tem 10 medalhas e cada um de um cara diferente. Fala, mas qual que vale e qual que não vale? Né? E aí, às vezes, quando fica muito, acaba mais perdendo que orientando. Então, acho que talvez uma coisa que eles não usam essa ferramenta correta é isso. Eu falo, olha, eu vou escolher os caras que eu acredito, eu pensando como vinícola, e vou me apoiar na chancela desses caras. Acho que isso seria um bom significado. Tem muitas premiações, de fato tem. Acho que falta só dar esse direcionamento. Falar, olha, em quem eu acredito, em quem tem uma chancela que eu encampo. Sim. Mas eu acho que o Má trouxe um lado bem técnico, né, da resposta da sua pergunta. Sim. Mas eu penso muito na ponta que é o consumidor, né? Então, dificilmente você vai ver um consumidor que fala, eu gosto de vinho brasileiro, eu sou entusiasta, por 1000 motivos, né? Mas um deles a gente sabe que tem uma síndrome do vira-lata, de que tudo que é importado é melhor. Então, para mim, esse é o grande ponto, assim. Tem as premiações, a gente é reconhecido tecnicamente, mas... o cachorro até latiu. A gente tem essa síndrome com produtos, né? Até quando a gente fala de cerveja, a gente fala de qualquer bebida, até, enfim, tudo, né? Você contou um caso de bastidor, então, que eu vou trazer aqui. Vamos falar de um doce que tá aqui na mesa, que é o pistache. Sim. Então, vamos lá, conta pra gente essa história. Tá, assim, o conceito da minha confeitaria é fazer de uma certa forma artesanal, que seja de algum modo mais afetivo, mesmo que tenha técnicas englobadas nisso, né? Por exemplo, eu trouxe a chu de pistache, ela é feita com um pistache que eu consegui, porque hoje em dia produtos importados são mais caros, né? Mas a gente resolveu utilizar e preparar a pasta dentro da própria confeitaria, porque existe a possibilidade de pistache do exatamente. grão, existe a possibilidade de você comprar uma pasta pronta, mas quando você lê o rótulo, tem muito açúcar, cheio de conservantes, de corantes, de ingredientes que você nem sabe de que origem são, né? Então a gente resolveu partir do ingrediente, da matéria-prima, tostar ela, fazer um pralinê e produzir a própria pasta e produzir esse sabor de pistache. E acho que tem a ver um pouquinho com o que você falou. O pessoal às vezes vai olhar a cor e falar, mas eu gosto daquele pistache que tá super verde. E aqui você vê, é um verde sutil, delicado. E por que você partiu do grão, da semente, né? Sim, o pistache foi tostado, então ele não ficou com uma cor verde vivo, né? E não tem um corante, né? Exatamente, não existe corante nesse sabor. Aí teve uma seguidora que falou, por que você não usa pistache da Sicília? O pistache da Sicília, do Bronte, é excelente, é excepcional. É um outro tipo de pistache, né? Mas é uma coisa que você não encontra com tanta facilidade e seria muito mais caro para eu vender para o meu cliente, né? Claro. Tanto é que eu fui na Itália e não encontrei esse não tão pistache. fresco, né? Porque você comprou algo daqui, que não sei se veio da Califórnia, que produz muito, exatamente. ou se vai ter algum pistache nacional. Sim. E só para encerrar esse tema do porquê acho que eu escolhi esse vinho, quando a gente fala dessa síndrome de vira-lata, a gente vê até... A gente teve a chance, né, de ver produção de trufas nacionais. Estão conseguindo produzir trufa aqui no sul, na Serra da Mantiqueira, em São Paulo. E aí a gente provou as duas juntas, assim. A gente provou uma italiana e provou uma nacional. Eu fiquei super emocionada com a nacional. E talvez pelo frescor, aquela coisa do... Tá fresca, né? Acabou de ser colhida há poucos dias, não atravessou uma grande viagem, não atravessou o oceano para chegar pra gente. É claro, o vinho não tem isso, né? Mas, assim, olha só, o vinho nacional... Tô fazendo uma análise agora, né, gente? Todo mundo, vocês tomaram? Você tomou, Sim, Vivi? Essa coisa floral que o Mar falou, super viva, uma violeta... frutas negras. É difícil a gente falar, eu falei, da violeta, que a gente não tem... É difícil a gente ter aqui a violeta no Brasil, né, com essa flor. Mas acho que a Touriga Nacional é um grande exemplo, que a gente fala, a gente construir o leque de aromas na nossa cabeça, né? Sim. Então, a Touriga Nacional é pura violeta nesse sentido. Sem dúvida. Então, quem tá acostumado com essa coisa da Provence, ou tem as balinhas de violeta... é esse aroma marcante da Touriga Nacional.
E aqui, para mim, é um vinho bem completo. Nesse dia. Ele tem a fruta, ele tem o floral, ele tem coisas da madeira, né? Que dá os abaunilhados, tostados. Mas tem tanino, tem frescor, tem profundidade, enfim. Mas gostou da escolha, então, Marcelo? Eu achei ótimo e acho que são 2 exemplos grandes para falar do preconceito que a gente tinha com o vinho verde e o preconceito que existia com o vinho brasileiro. Quer dizer, ainda tem e provavelmente vai continuar tendo, mas são 2 exemplares para quem quiser derrubar qualquer cara que fala, olha, não topo muito com vinho verde, eu não topo muito com vinho brasileiro. São 2 grandes rótulos para falar, ok, prova isso e depois a gente conversa. E os 2 abaixo de R$100, né? Então, preço acessível. Sim. Eu não sei o verde, mas o miolo fácil de encontrar. Fácil de encontrar, menos de R$100, acho que é 85 você encontra no mercado, aí por 85 até R$79. Então, é razoavelmente acessível para o universo do mundo dos vinhos. E, enfim, acho que a gente pode entrar agora no tema do que a gente tem essa tortura aqui na nossa frente, né? Esses docinhos. Exato, mas antes, Vivi, como a gente até falou, conta um pouquinho, assim... Claro, não é para focar numa parte super técnica, mas dá os highlights, assim, do porquê que você quis começar a trabalhar com isso, aonde você aprendeu tudo isso. Isso, você falou que a faculdade você já fez pensando na patisserie, na parte da confeitaria, é isso? Não, eu achei que ia ser cozinheira. Porque, assim, eu sempre trabalhei em coisas relacionadas a alimentos, né? Meus pais são feirantes, então eu trabalhava no cultivo, na produção de verduras, no Cinturão Verde de São Paulo, né? Que existe em Mogi e também em Ibiúna. Então, eu vivi muito isso na minha infância, né? Até minha adolescência eu cultivava, ia pra feira. Era uma vida do cão, eu odiava, porque eu ia na escola durante a semana e no final de semana ia na feira, né? Eu falava, pô, não existe folga. Mas vocês tinham sítio também? Tinha produção e venda. Então, a gente começava Pegava a cadeia completa. Da sementinha até o cultivo e até o cliente final, né? Então, ao longo dos anos eu falei, eu tenho uma certa afinidade com cozinhar, né? Porque meus pais, minha batiá, meus avós cozinhavam, né? Então, eu vivia muito isso no dia a dia, né? E também eu cozinhava para minha família, porque eles ficavam o dia inteiro trabalhando, então eu tinha que cozinhar, tipo, preparar o almoço e jantar enquanto eles trabalhavam, né? Então, quando eu decidi fazer um curso, uma faculdade, eu me foquei na gastronomia. Eu falei, de tudo que eu sei fazer, eu acho que eu me dou muito bem com cozinha. Era um momento muito confortável para mim em relação ao meu dia a dia, que era um pouco difícil, assim, né? Viver esse dia a dia era meio difícil, tipo... quando você cultiva... Você acaba criando uma afinidade em relação a isso, né? Mas quando você chega na feira, sei lá, tá um frio do cão. Ninguém quer comprar, né? Nossa. Tipo, quem que compra salada num frio do caramba, e né? o horário, né? Exatamente. Você tem que acordar de madrugada. A gente tinha que acordar... A primeira coisa que eu penso é falar, nossa senhora, acordar quando tá escuro ainda. Tinha que acordar, tipo, 3 horas da manhã. Caramba. Marcelo nem dormiu ainda. Eu nem fui dormir, de verdade. Então, aí, tipo, sábado, 2 horas da manhã você acorda e chega 4 horas na feira, tem que descarregar o caminhão, montar a barraca, montar a feira, vender, se não vende, carrega tudo de volta. Nossa. Então era um negócio meio frustrante às vezes, sabe, em certos períodos do ano. Falei, eu acho que de tudo que eu sei e que aprendi, eu acho que eu sei cozinhar. Eu acho que eu vou fazer o curso de gastronomia. Então, meus pais sempre se dedicaram em relação aos estudos. Tipo, por mais difícil que seja, a gente vai investir na educação de vocês, né? Então, vocês me deram uma carta branca em relação a escolher o que eu queria fazer da vida. Então, eu fiz o curso de gastronomia achando que ia ser cozinheira. Mas, no fim, quando chegou a parte de confeitaria, eu falei, caramba, Você apaixonou. Porque é muito diferente, né? Cozinhar é muito bacana, mas quando você entra em confeitaria, você vê que tem técnicas, não tem um atalho para isso. Se você faz uma cagada, se você erra uma receita, você não consegue consertar. Não tem como corrigir, né? Então, existe mais da sua atenção e mais da sua dedicação. Isso, nesse aspecto, me chamou muita atenção e eu falei, caramba, acho que eu quero ser confeiteira, sabe? O outro é muito fácil, né? Vamos por esse caminho que é mais difícil, né? Vamos apoiar mais um pouco, né? Vamos ver no que dá. Nossa, em todos os cursos que eu fiz, eu achei muito mais difícil tudo que é relacionado à confeitaria. Porque é peso, é medida, é temperatura muito mais controlada. Eu adoro cozinhar salgado, porque eu sei que eu posso lá no final, já alguma coisa resolve. E o quanto você chegou a ver de confeitaria
japonesa, de ingredientes japoneses no curso de gastronomia. Na verdade, acho que a confeitaria até hoje em dia, tanto a cozinha quanto a confeitaria, tem muita influência francesa. Eles até hoje são referência em relação a isso, né? Então eu aprendi muito das técnicas francesas no curso, mesmo que tenha tanta riqueza em relação à confeitaria brasileira, que tem influência de todo quanto é canto, né? O que prevalece no curso de gastronomia são as técnicas francesas. Mas aí eu queria ir um pouco além disso, né? Porque os módulos de confeitaria dentro do curso de gastronomia são muito curtos. Então você não tem um aprofundamento em relação a, sei lá, mesmo em patisserie francesa você não tem tanto embasamento. É muito voltado para cozinha quente, né? Em geral. E internacional. Você acaba vendo um pouquinho de cada coisa, né? Exatamente. Isso é bacana, mas eu queria... Falei, né? Quero confeitaria. Então, durante o curso eu fui pesquisando e eu queria estudar fora. Então, eu fui atrás de uma bolsa de estudos. Eu falei, né? Poxa, meus pais já pagaram a faculdade, então eu tenho que correr atrás, né? Tipo, eles não vão pagar um intercâmbio, sei lá, pro Le Cordon Bleu, né? Um negócio assim, tipo... Na época nem tinha no Brasil, Exatamente. Né? Eu falei, eu não posso abusar disso também, né? Já me pagaram um curso de gastronomia. Então, eu acabei conseguindo uma bolsa de estudos pelo governo japonês. Porque durante o curso... Durante a minha infância, eu vivia muito isso, né? Meus avós eram japoneses, então eles falavam muito japonês comigo e me colocaram numa escola particular de japonês. Olha. Assim, não que eu adorasse, né? Tipo, falar, por que eu vou usar japonês, né? Meus colegas de escola não falam. Eles me colocaram num curso de japonês antes de eu aprender o alfabeto português. Nossa. Aí eu falei, eu cheguei na primeira série e não sabia desenhar um A. Nossa. Eu sabia escrever em japonês. Aí eu falei, poxa, Foi osso esse começo, né? Mas enfim. Aí, como eu tinha um certo embasamento em japonês, eu consegui essa bolsa de estudos e eu fui ao Japão quando eu tinha 20 anos. Que legal. Mas foi era estudo ou já era estágio? Já era estágio. Era profissional. Sim, tinham provas, você tinha que ter proficiência em japonês, ter feito Yonkyu, Sankyu, essas coisas, né? Aí eu consegui passar e eu fui. Foi minha primeira viagem fora do Brasil também, Nossa, né? já começou. Já foi Nossa, vai com todo, né? Vai, só vai, né? E lá eu aprendi a fazer o chukrim, por exemplo, que é um dos meus doces prediletos, que é o nosso carro-chefe hoje em dia, né? Ai, gente, Chukrim aqui, né? Porque lá você fala, você não entende nada, que é chukurimo, né? Chukrimo, E as pronúncias japonesas falam kurimo. Gente, hoje... Ó, primeiro episódio a gente vai comer bem. Ó, hoje chegou a hora, é o dia de brilhar. Então aqui a gente tem o chukrimo tradicional, que é feito com favas de baunilha. Esse é feito com... Opa! Alguém tava de olho. Vocês não sabem o que foi bastidores, assim. Só tem esses aqui. Acabou o resto. Eles saberão o que foi uma parte dos bastidores. Gente, ó, não, né? Vai chukrimo, não. Então, Brasil. Chukrimo. Chukrim. Chu de baunilha, Um episódio marcante quando cheguei no Japão. Aí falou, quando eu precisava comprar alguma coisa, aí uma tia japonesa falou, vai lá no Seberebo. Seberebo? 7-Eleven. Então é isso, mas ouve pro ocidental falar Seberebo. Eu falei, que caça de Seberebo? Não, isso você resolve lá no Seberebo. Você precisa pagar isso aqui, vai lá no Seberebo. Mas que porcaria que é o Seberebo? Aí falou, não, aí eu vi lá 7-Eleven, aquela loja de conveniência que você resolve tudo lá, né? Você paga a conta, você compra qualquer coisa que você precisa, você resolve a sua vida nas lojas digitaliza a foto, come ou odeia no inverno, tem isso, tudo. Você fala, cara, você compra papel higiênico, faz tudo numa loja de conveniência. Sim. E fala, cara, tipo, olha o nível de abstração que a gente precisa ter do inglês pro japonês. Lá, fala, terrível, né? Aí você fala, o crime é light. Você fala, rambago. Hambúrguer. Rambago? Rambago. Tá bom. Então vai fazer o cara crachar dessas coisas, né? Fala, tinha umas coisas que eu vou lembrando aqui. Você fala, cara... Que nem a gente tava discutindo o melão e o meron, né? Meron, né? Melon, né? E o meron pan, que não tem melão na receita? É um pão de melão? Como mas chama? Não tem melão. Pão de melão? É meron pan. Eu fico indignado quando eu provei da primeira vez. Nossa, deve ter gosto de melão, né? É óbvio, né? Tem gosto de nada. É só o formato, de melão. Que lembra. É sorte que o Pandemoritos não tem também gosto. Não tem...
Genial, né? Mas Tem um torresminho ali perdido. Ai, que maldade. Não, e pior você tem que desenhar um esqueletinho em cima, tem que fazer um negócio. Mas as coisas fáceis, assim, biro, né? Tipo, Cerveja. Já tá. Lá no Japão. Algo que eu reconheço em Vamos qualquer lá. idioma, gente. Joana, você sabe? Não vale, mas toire. Banheiro. Toalete. Rapaz! Não, alguém de dois, você não é possível. Não, que agora eu já tô entendendo o léxico do negócio. Vai mais uma. Não sei lembrar. Depois o resto, putz, você lembra É mais. fácil. Miruku. Miruku? Miruku. Bico, não sei. Leite. Milk. Milk? Tá bom. É que no tem vocabulário L, japonês não tem V L, e não né? tem L. Ah, tá bom. Então, ou pior, né? Depois tem as adaptações, né? Tipo, cocô. Cocô. Olha lá, aí agora o pessoal começa. Tava muito sério o negócio. Cocô. Cocô. O que é cocô? Aqui. Aqui. Aqui? Cocô? Cocô. E cagada SK? E cagada. Aí, gente. Olha lá, agora tu vai escolher. Pode colocar uma interrogação. Ou quando você come a comida, manda aquele. Olha lá, agora esse é o momento que a pessoa vai rachar o bico. Comer a comida japonesa e fala: caralho, né? Cara, é tipo salgado. Salgado. Né? Quando você pega a conta, você fala: aqui. caralho. Acho que o Marcelo tá vivendo demais. Não, o pessoal tá vendo, não tá querendo a taça. Não, gente, ó, o Marcel tá prolixo. Vamos tomar cuidado. Alguma hora vocês vão fazer uma plaquete pro Marcel. Come um docinho Equipe, pra pode dar uma interagir, tá? O cara pega a conta do receita e fala: caralho. Você fala: não, tá falando, não tem nada a ver. Bom, gente, vamos lá. Então vamos falar de Biro? Vamos falar de biro, de N outras coisas. Já vamos pra degustação? Ainda não, daqui a pouquinho. Só pra a Vivi concluir então, essa parte. Aí você foi pra lá e lá que você aprendeu a fazer o Shusquin? Eu entendi o que era Yogashi. Yogashi, traduzindo ao pé da letra, é todo estilo de confeitaria que vem de fora do Japão. Por quê? Existe o wagashi, que são os doces tradicionais japoneses. Wagashi chama. Isso. Aqueles utilizados na cerimônia do chá, Tá. que tem doce de feijão, Azuki, moti, né? Moti. azuki. Esse é o wagashi, né? Que foi desenvolvido dentro do arquipélago do Japão. E o wagashi é tudo que vem de fora. Então, que legal. Pós-guerra, o Japão teve muita influência francesa e de fora, né? Principalmente dos Estados Unidos. Tanto é que a gente tem o shortcake, que é um clássico do Yogashi. Só que shortcake é uma palavra em inglês, né? Então, virou um hit, né? É muito comum você encontrar nessas lojas de conveniência, mas foi influência dos norte-americanos. Tem muita coisa relacionada à confeitaria. Até tempurá. Tempurá é influência portuguesa. Né? Sim. Casterá, que é um tipo Castelo, pão de ló, né? é de influência portuguesa também, né? E aí, essa confeitaria Yogashi é a que você adota aqui. Isso. E são técnicas ou ingredientes ou não necessariamente? São técnicas e ingredientes ou não? Basicamente, são técnicas que vêm de fora. Na minha base, são francesas, porque teve pós-guerra, muitos japoneses foram estudar na França, porque na época eram referência em cozinha e confeitaria. Mas utiliza-se também ingredientes típicos japoneses, como matcha. Essa é a fusão, né? Que esse é o caso, né? Na matcha que vem chocolate branco e chá verde. Para quem não conhece, matcha é um chá verde. É a parte mais nobre das folhas da Camellia simensis, né? No chá verde, a parte mais nobre é quanto menor o broto, brotinho, né? O primeiro isso. broto que é a parte mais nobre, né? Isso, daí ele é moído em pedra. Então, esse verde é natural, não tem corante. É do próprio chá, da própria folha. E aqui a gente tem um bombom de Guayaquil, que é 65%, é um chocolate de origem, recheado com kumaru. Isso pode ser considerado um yogashi também, né? Que legal. Pode usar um ingrediente, por exemplo, brasileiro, uma fruta. Pode, mas aí a maioria é voltada para o paladar asiático. A tendência é você usar menos açúcar, um sabor mais delicado para que você possa sentir os outros ingredientes que estão na receita, Sabor. né? Perfeito. Sim. E aí que entra a minha pergunta, né? Tem uma frase sua que eu adoro, que é assim, né? A gente pode comer doce, não precisa rebocar o estômago de açúcar e é pesada. Eu adoro essa frase, ela fica rindo, mas eu acho o máximo. Não precisa rebocar o estômago. Gente, é verdade. Às vezes você come aquele doce que, meu Deus, por isso que eu gostei tanto, né, dos seus doces. Mas como que o paladar do brasileiro padrão reagiu a isso? Assim, quando você veio pra cá e falou, vou começar a fazer doce, como é que foi essa transição? Porque é algo diferente, né, do que a gente vê. Eu acho que é um desafio, porque nós, brasileiros, eu também sou brasileira, nasci aqui, a gente tem a cultura da cana por conta
das navegações. A gente é um país colonizado por portugueses e tem a cultura da cana, né? Então a gente utilizava há séculos atrás o açúcar para conservar as coisas. Então não desmereço isso, sabe? Mas como a gente tá em outra época que a gente tem refrigeração, tem eletricidade, Não precisa, né, abusar. não existe a necessidade de usar tanto açúcar nas nossas receitas, né? Não existe esse problema de utilizar menos e valorizar os ingredientes que a gente tem. Tipo, você poder sentir o cumaru. Quem não conhece, é uma semente proveniente da Amazônia. Então, primeiramente, ela foi utilizada em perfumes como Chanel número 5. Então, ela tem um aroma muito... chique. Delicado. Ele foi para a indústria de cosméticos para depois ir para a gastronomia. Um chique salgado, né? Então eu acho que é bacana isso, você poder sentir outros ingredientes além do dulçor, sabe? Você não precisa comer um doce e sentir aquela coisa ardendo na garganta, sabe? Tipo, é um doce gostoso que você... Isso você matou na veia. Quando eu sou muito doce, dá aquela coceira na garganta até que você fala, nossa, isso fica engasgado quando é muito açúcar. Não, o doce e a sobremesa não é isso, vai muito além disso, sabe? Não, vai muito além disso, e aí você consegue explorar outros sabores que, por exemplo, às vezes eu já comi alguns doces de cumaru e que o chocolate se sobrepõe a ele, né? Sim. E você nem sente, às vezes tem um nome e você fala, meu, não tem gosto de chocolate. Às vezes até para usar o álcool, né? Gente que recheia bombons com licores, com vinho do Porto. Sim. Às vezes sobressai tanto o açúcar que neutraliza os sabores mais delicados, né? E isso a gente não sente aqui. A gente tenta ir contra isso para você poder entender qual que é o sabor de cada matéria-prima, né? Aqui você vai sentir o matcha muito forte. Quando você morder o bombom, vem o chocolate guayaquil, que é 65%, mas depois vem esse perfume do cumaru. Essa brincadeira com o paladar é muito interessante, né? Então, por favor, provem, né? Isso, a gente não Esse pode falar. ainda. Mas ao mesmo tempo seria muito fácil e, obviamente, a gente fez com esse intuito de óbvio. conseguir provar os doces da Vivi Okuda, vamos admitir. Mas seria muito fácil a gente só comer os doces, né? É óbvio, Então, não tá etílico o suficiente, Vamos né? complicar o negocinho um pouquinho, vamos Nossa, começar a colocar deixa. umas bebidas juntas. E é acho uma- que a ideia... E é uma coisa nova pra você, né, Vivi? A gente Sim. fazer essa... A gente quis propor Eu uma tô super experiência curiosa. legal pra você. Sim. Vamos... Qual a sugestão de vocês? Agora a gente começa. Então, a nossa sugestão foi provar tudo de tudo, das coisas mais diferentes possíveis, pra ver o que combina e o que não combina. Ai, se fica ruim, eu tô com medo. Não, pode deixar que eu vou dar uma diretriz. Tá. Se ficar ruim, ficou paciência, a gente- culpa não é nossa. Quando eu fiz essa proposta pra Vivi, foi muito legal, porque ela falou, ó, muito legal, ainda mais se forem coisas diferentes do esperado, né? For diferente daquele vinho de sobremesa, foi Sim. diferente de um vinho do Porto, aquilo que a gente sempre vê na carta de restaurante, né, Vivi? Exatamente. Vivi é isso, tipo, quando você vai no restaurante, aí qual que é o que acompanha a sobremesa? Vinho do Porto, Ruby Old Town, né? A gente, legal, tem um espaço, não estou desmerecendo, mas a gente pode provar com bebidas nada doces, né? Então nós temos nosso querido pessoa que tá Obrigada. servindo aí, o Mar vai servir pra gente. A gente vai provar, então eu vou só explicar o que a gente vai provar, tá? A gente tem um vinho fortificado, né? Um vinho é de sobremesa ou é fortificado? É o vinho fortificado. Fortificado, ótimo. Temos o vinho fortificado E com brasileiro, adição. pra acabar também com preconceito. Exato. A gente vai, óbvio que vai ter bebida brasileira em tudo. Então a gente vai ter um vinho então fortificado primeiro. Nós vamos, que o Marcel tá servindo agora. A gente vai ter também como opção uma pinga, que a gente aprendeu que cachaça é só cachaça, não pode ter coisas adicionadas. A gente aprendeu com a Isa. Então é uma cachaça adicionada de cravo e canela, que depois eu vou mostrar pra vocês. Ô, Márcio, não põe ali na frente. Tá, uma pausa. A pausa. Enquanto ele faz a pausa, eu dou bronca nele, porque ele tá pondo uma bebida sempre no mesmo lugar. A gente vai ter então uma pinga com cravo e canela. Não, se ele pôr de novo no mesmo lugar, eu vou matar esse homem, juro por Deus. Não pôr na frente da câmera, menino. Calma, vamos explicar. A câmera é uma lupa eu quase lavei de essa 2 metros de tamanho. A latinha é desse tamanho. Gente, ó. Qualquer obrigada. coisa que Você tiver tá aqui vai vendo? estar na Ó, frente. Eu quero da- adicional da- de da insalubridade, câmera. patrocinador. Agora eu quero um de remédio de dor de cabeça, entendeu? Obrigada, Marcelo. Seu lindo. Olha lá, olha lá. Ó, Qualquer gente. coisa. Meu mindinho tá na frente da câmera aqui. Gente, deixa eu mostrar. Eu vou pedir um zoomzinho de novo. Gente, tô me sentindo muito cogumelo do sol, muito Tech Pix no programa, ó lá. Então aqui a gente tem uma pinga de um grande colega meu, chama Marcos. E a pinga chama Gabriela. Então nada mais é que aquela coisinha clássica do cravo e canela, que eu acho que pode ser uma especiaria que vai se dar super bem.
A gente vai ter o clássico, que acho que todo mundo conhece, né? Licor Baileys. Se apresenta. Exato. Mas vocês sabem dizer de onde surgiu essa ideia de harmonizar bebidas doces com sobremesas? Porque eu gosto muito de contrastes. Tipo, Legal. quando eu penso em sobremesas, eu penso em algo que toque o salgado, que toque o amargo, que toque o cítrico. Porque o doce a gente já tem com açúcar, né? Vocês sabem dizer Excelente pergunta. isso- a origem disso? Tipo, É justamente, para mim, são esses critérios. Logicamente, historicamente, tem a questão da harmonização, acho que regional. sim? Né? Então, tem essa coisa das bebidas de origem no lugar de origem daquela sobremesa. Sim. E acaba tendo uma convergência natural. E outra coisa é justamente essas comparações organolépticas. Então, legal, quero ter um salgado e eu posso contrastar com ácido. Eu posso ter um salgado, um doce e contrastar com salgado. E combinar justamente por isso. Então, você pega alguns vinhos que tem toque salgado e que pode ser vinho de sobremesa. Como o vinho de Jerez, né? Uma região muito próxima do mar. Sim. E que dá um estilo de um vinho que tem um pouquinho salgado. Tem estilo doce, mas que ele vai ter o salgado. É. Você tem vinhos de sobremesa que podem ser doces, mas tem sempre o contraponto da acidez. E que falo, acho que uma regra assim basiquinha para não errar é o vinho tem que ter sempre uma doçurinha, tipo, no mínimo igual à da sobremesa. Sim. O que no seu caso é muito fácil, porque seus doces têm pouca doçura. Sim. Então o vinho não precisa ser excessivamente doce Perfeito. para conseguir combinar. Entendi. Assim, esse é uma baliza para falar, legal, você quer escolher um vinho para servir com a sobremesa? Cara, vê pelo nível da doçura. E aí, claro que a Vivi tocou num ponto interessante, que pode ser por vinhos, né? Harmonização de vinhos, ou por pareamento ou proposições, né? Então, tem esse lado também. Mas a gente não vai ficar só no vinho hoje. A gente tem uma excelente participação especial agora. A gente vai degustar a sobremesa com cerveja. Então, vamos lá, Tchê. Será que eu passo aqui? Oi, Tchê. Eita, vamos lá. Que momento. Que momento, senhores. Que momento. Olha aí, passou. Tchê, gente, esse é o Tchê, responsável pelo bar. E Ricardo, passe. Se Adoro, vocês quiserem ser formais. Ai, que bonitinho, viu? Até. Esse é o Latrape. Eu achei que você ia falar, adoro eles, né? Eu também amo eles. Nossa. é Carinho uma mendigado trapa, não é obrigado. carinho válido. Boa. Então, gente, a gente vai provar 2 cervejas diferentes também, que a gente fez uma pré-seleção, pensando nos seus doces. E o Tchê, que é o grande especialista em cerveja, eu vou ficar bem caladinho, vai falar pra gente do que a gente vai Bom, provar. essa primeira é a Latrape Quadrupel. Ela é uma cerveja dos monges trapistas, é uma ordem de monges. Eu não curto olhar pra câmera, não. Vamos lá, isso é legal. E ela vai ter bastante o açúcar aí não fermentado, um residual bem forte. E os enzimas do malte vão lembrar bastante frutas vermelhas, frutas secas, frutas natalinas. Muito tâmara pra mim aqui, né? Nossa, Exato. Caramelo. Caramelo. Nossa. Caramelo, vai lembrar. Ela é extremamente alcoólica, ela tem 10,5 de álcool. Pô. É uma cerveja que algumas delas é maturada em barril de carvalho, nesse caso não é, porque é do draft. E a outra cerveja que está aqui acompanhando é a Bodebrau Cacau IPA, da cervejaria Bodebrau do Paraná, que eles fizeram em... O que está acontecendo? Vamos lá, Marcelo. Fizeram em acordo com a Stone americana, Que legal. que é uma cerveja que eles frisaram muito de utilizar ingredientes nacionais. Então, o cacau utilizado nessa cerveja é uma porrada de cacau, 28 gramas por litro. Caramba. E de Ilhéus, é um cacau orgânico, sustentável e tinha que ser especificamente natural, assim. Que isso, que cara. perfeito. Cerveja assim eu Obrigado. gosto. Esse cara é o dono desse lugar espetacular, né? Que é isso, Só pra deixar gente. claro. Salva de Graças a palmas. Deus, já Esse terminei. é... Pelo amor de Deus. Gente, a única Caralho. pessoa que me faz Vai beber beber algo. cerveja. Pelo amor de Deus. Muito obrigada. A única pessoa que me faz beber cerveja, viu, gente? Por quê, né? Não é aquela lá, né? Aquela lá que você pensou, aquela outra que você pensou, a verdinha, não é. Posso dar um momento revival aqui? Pode. Ele vai cheirar... Vamos ver. Então, eu fico degustando, fico lembrando da Isadinha agora, falando... Não cheira o vinho! Ai, eu vou assistir Não isso. bochecha o vinho! Agora eu fico nessa... Eu tô tomando cachaça, tô tomando pinga, então aqui eu tenho que cheirar, ok? A hora que eu chegar na pinga, não vou bochechar. pode. Isadinha. Aqui é pinga. Calma. Aqui é pinga, isso. Não dá bronca em mim. Aqui você não tem que aspirar, né? Você tem que fechar. Isso. Eu não vou falar que a ordem dos fatores altera o produto, mas enfim, algo por aí. E não, cerveja você pode enfiar o nariz. Eu sei, mas a gente tudo. tem 2 cervejas, a gente tem um vinho fortificado, a gente tem um licor e tem uma pinga. Vamos lá, vamos O cenário começar. tá complexo. Ih, Marcelo, você vai misturar tudo. Mas me contem, o que vocês acham que harmoniza com o quê? Porque eu não tenho a menor ideia. Posso começar com um chute? Tá.
que foi a única que eu consegui pensar e que pra mim foi muito natural. A primeira cerveja. A primeira cerveja que é a... Quadruple. A quadruple. Tá. Quadruple. Encorpada, que a gente viu essa nota de frutas, uma coisa um pouquinho caramelada, esse tostado. O pistache tá super delicado, a gente já provou antes, né? Então, E é muito a gente provou muito esse pistache. A gente fala das coisas vocês vão ver as regionais fotos, também. a gente comeu para um caralho esse pistache. Aí você fala... Tem gaguete. Ela falou que a já gente... se machucou na gravação. A Joana quis aconteceu. dizer que a gente provou por uma coisa salgada em japonês, né? Para um carai, né? Não foi isso que você falou? pariu. Então, enfim. Isso. Foi um advérbio, um adjetivo nipônico que ela utilizou. Mas acho que acho que tem muito a ver com... Eu falei, pra mim, eu peguei muita tâmara damasco nessa cerveja e pistache. Eu falei, a gente tá na Turquia. Então, é coisa regional. Tamo ali. Então, essa é a minha Então, única aposta. E eu já tô começando aqui, tá? Com a primeira. Sim, essa é a parte difícil do negócio. Então, Nossa senhora. É por amor ao ofício, né? Vamos deixar Óbvio. claro. Eu vou repetir pra ver se funcionou. Esse é o pistache que você passa assim atrás da orelha, de perfume, né? Você fala, pô... É isso. Mas assim, pra quem não entende de harmonização, quando se trata de harmonização, quais os pontos que você diria que combina? Porque eu provei a cerveja, eu não entendo de harmonizações, por exemplo. E comi com pistache, eu sinto uma coisa agradável, não fica nenhum traço, tipo... Parece que os dois Eles combinaram harmonizam, muito bem. né? O que eu É pensei legal. aqui? O que eu pensei? Primeira coisa, foi uma cerveja que ela tem uma intensidade legal para segurar esse tostado do seu pistache. E ao mesmo tempo ela tem um doçorzinho, que é o que a gente falou, que tá um pouquinho acima. Tá. Né? Tá um pouco acima. E além do mais, assim, é o que eu imagino. O pistache, ele não vai harmonizar, por exemplo, com uma coisa com cacau, ou um álcool super forte. Ele é, de certa forma, ainda delicado. Sim. Mas a grande harmonização para mim foi o caramelo, a tostinha dessa cerveja, com o resultado que você teve, que foi muito diferente do E que pistache. falou, a Nuts prática... com tâmara, por exemplo, super combina. Então, E a prática é sempre muito mais legal que a teoria. E tu falou, prova o mesmo chucreme de pistache seu com esse licor. Que Esse nesse aqui é o copinho Baileys. aqui atrás, com Baileys. Tá. E nossa, ficou incrível. come primeiro o doce, depois você dá um golinho. Tá, e vê o que boa. acontece. E que fala, o critério é muito espontâneo, é muito prático, né? A gente tem regrinhas básicas, mas não tem muito essa coisa tem de que provar, né? dogmas e super... Mas e o licor, ele é tão denso e tão doce que ele encobre tudo. Ele mata. Você perdeu toda a delicadeza do seu pistache, tipo, o licor foi lá e vlup, né? Engoliu. Ele predomina, né? Ele predomina. Exato. Então, assim, é muito de provar e ver. Você fala, cara, isso daqui é um licor doce. Isso aqui, talvez, que falou, se eu fosse pensar com cacau, e aí a gente pode brincar depois com kumaru, com uma coisa, cacau com especiaria, uma concentração grande, cremosa, uma densidade maior, aqui vai combinar. Tá. Uma cerveja, talvez vai faltar alguma coisa. Aí vai ser o Exato. contrário. A cerveja vai sumir em relação ao chocolate. Então, o Baileys, por exemplo, combinaria muito bem com o bombom de Kumaru, ou Acho não? que vai ser a nossa última Em teste. tese, Exato. em tese, sim. Eu falei, não tem coisa matemática nesse sentido, eu acho. Nossa, eu tô adorando essa harmonização. Ô, Vivi, mas o que você achou da com a cerveja? Você entendeu como é que foi a experiência? Eu achei que você não mata um ou outro. Quando você prova o chute de pistache e toma a cerveja, você consegue sentir um pouco Os dos dois, dois, né? sabe? A característica de cada um. Agora, o Baileys, ele matou completamente o chute de pistache. Você não Matou, sente mais sabor é de isso. pistache. E eu acho que o que o Mar falou agora é interessante a gente pensar, quando a gente pensa em harmonização também de sobremesas, é o peso da bebida versus o peso do doce também, em boca. Não adianta ser uma bebida muito levinha, muito, enfim, que parece, né, o que a gente fala de um leite desnatado e o doce ser um doce super encorpado, né? Sim. A gente fala das comparações do vinho, que vai do leite desnatado ao creme de leite. Não adianta você pegar um doce super pesadão e tomar com vinho muito leve na boca, uma bebida muito leve, não vai ficar tão legal. Gente, essa cena aqui que é uma sacanagem. Olha isso aqui, que coisa linda. Deixa eu dar um zoom Isso aqui. é... Mar, qual que é a sua aposta? Faça uma. O chucreme de baunilha, Ou pode ser o que você quiser, o namachoco. o de baunilha, por exemplo, eu iria com o fortificado. Boa, o vinho. Fala desse vinho, Mar, você que... Esse aqui. É um fortificado brasileiro feito tal qual a forma do vinho do Porto. Então, quando a gente fala de vinho fortificado, é vinho que ele recebe adição de aguardente. De cachaça, só que a cachaça é de cana. Então, é um destilado de própria uva. Então, você interrompe a fermentação no meio. Então, o que sobra de açúcar nele é açúcar da própria uva. Então, você fez como vinho tinto, ele começou como vinho, nasceu como vinho tinto, a uva começou a fermentar, de repente você adiciona aguardente da própria uva, as leveduras morrem e todo o açúcar que fica lá é da própria uva. Então, ele tem um pouquinho das coisas que vão te lembrar vinho tinto,
mas vai ter essa força desse álcool que leva o vinho para 20 graus de álcool. E é isso, com um estilo mais frutado, né? Com foco de frutas. E por ser o Shu, que tem essa coisa da crocância, com a maciez, o creme, né, mais delicado, com a baunilha, eu acho que é um doce super versátil para colocar no vinho. E acho que vai ter alguns casos aqui que vão funcionar. Eu provaria, e aí acho que a gente pode brincar até. Provaria com fortificado e com a cachaça de canela. Espinga. Mas aí prova a sobremesa primeiro e depois... E depois dá um golinho. Tá. Olha o esforço. Olha a cena. Olha a pornografia. Eu fui comportado que isso daqui é uma bocada, né? Vamos falar a real. É que essa pinga... A pinga é poeta. A pinga é pra tomar no final mesmo, depois que... Tira a pinga do Marcelo, gente. Eu tô quieto, gente. Eu tô traumatizado pelos últimos episódios. Tô me comportando. Não falei nenhuma baixaria até agora. Tá bom, talvez algumas. Mas, enfim. Prova com a pinga. Eu provei a pinga sozinha, ela tem muito esse sabor de especiarias, né? É. Não sei se eu ainda encontrei o match perfeito. Mas cabe. Cabe. Honestamente, acho que os dois funcionam. A pinga, com essa coisa da canela, acho que ela fica... O final prevalece a pinga. E o vinho funciona com essa parte frutada. Ó, vamos lá. Bem interessante. O Tchê aqui. Putz, eu gostei muito com a pinga. Eu também gostei mais com a pinga. É. Por causa dessa especiaria. E menos dulçor, parece até? Porque eu acho que a especiaria Elas se deu uma... complementaram, gritada. né? Gostaram porque a pinga prevalece no final. Fala a verdade. Olha, gente, a gente escutou um sussurro aqui, uma dica, uma cola, que é a cerveja de cacau com a Acho de de baunilha. baunilha? Vamos fazer. A gente Tá, faz esse mas esforço, é. E acho que o ponto é justamente isso. Ela é super versátil, né? Um doce tão delicado. Nossa. Com sabor, com brincadeiras de texturas. Ele permite uma brincadeira com N sabores. Eu vou Que você acreditar em achou? vocês porque eu... Eu acho que o chá de baunilha é muito versátil. Acho É que ela isso deve mesmo. combinar com tudo. Eu acho que minha Shu Pega era... essa Pepsi. Opa, desculpa, não é patrocinadora ainda, não tem direito. Pergunta, era o Shu ou a Shu? Acho. Acho. Patachu. A minha Shu era menor que a de vocês. Tem uma grandona ali, ó. Você pode pegar ali no Não, frigobar. não, eu vou ratear, assim. As ações da Chu são minhas, nem vem, ó. A gente tenta, Eu mas tô não mostrando. dá certo. Não, prova aqui na câmera. Vem Mas é um- aqui, Ticones. Ele vai dar olho. Olha, não vai. O povo que é tímido, gente, não cai. Só o bracinho. Mas essa cerveja pode trazer de volta, viu? Mas, Obrigada. e novamente, né? Acho que a gente faz uma brincadeira aqui que é dentro desse universo, mas isso é pra ser levado de uma forma muito mais descontraído, né? Pra sua Claro. casa. Então, assim, eu não preciso chegar em casa e abrir 5 bebidas diferentes pra provar. Eu falo, cara, eu sei que isso aqui funciona com isso aqui. Cara, vou Você precisa de água. brincar e servir. Tá bom. Então, Puta que pariu. Esse então aqui... só de uma... Isso aqui é uma das melhores coisas que eu já comi na minha vida. Mas isso foi harmonizar com o quê? Me fala. Então, ele acho que é com água. Eu acho que... Eu acho que isso aqui é harmonizar com água. Esperando uma bebida pra ela harmonizar. Água com gás ou sem gás? Água com gás. Gente, isso aqui não dá. Desculpa, isso aqui harmoniza com água. Em qual que você tá? Na matcha já. Ela queimou a largada, Tá queimando gente. muito a É. largada. Gente, sem parecer, já foi 1 hora de episódio. Nossa câmera já... Olha, esse não é o tijolo mais lindo aqui. Que isso? Pô, tijolo, meu. Chamou de tijolo. Eu uso uma régua pra medir isso aí, 3x3. Bom, não desmereça os produtores, só vem de Tijolo, tijolo. Tijolo, que grosseiro, né? Eu ia falar, olha que cubinho de alegria. Pô, esse aqui Tijolo. tá bom, pastilha. Ô, falou que cimentou o negócio. Ó, eu usaria esse daqui de pastilha É de cortado banheiro. na mão, é Pastilha de barraca. banheiro. Falou que é pastilha de Pastilha banheiro. verdinho assim? Ô, Jesus, Mas é que quadradinho, vergonha, verdinho, Meu bonitinho. Deus do céu. Meu, eu corto na faca isso aqui, meu. Pastilha de banheiro, Marcel. Cortar Você não na vai faca ganhar foi nenhuma uma ameaça. chute. Você para Agora de fiquei com beber, medo. tá? Você para de beber que tá falando besteira já. Poxa, meu. Nossa, pastilha... É, não fala isso não. Gente, isso Mas eu aqui gosto de pastilha de banheiro. Você não tem ideia. Eu acho bonito, ué. Porra. Puta que pariu. Gente, desculpa, juro, Eu tenho que desculpa. explicar os meus adjetivos pro mundo. Eu vou achar algum desvio intelectual pra justificar, sabe? Se você falar que isso tem gosto de pastilha de banheiro, eu vou dar na sua cara, velho. Eu tenho um fetiche em lamber pastilha de banheiro. Tô brincando, calma. O cara chegou no outro e falou...
Aí, ó. Aí entra Coisa meu mais- preconceito que japonês sempre tem fetiche estranho, sempre. Eu recebo mensagem no Instagram de pack de Esse aqui pé. tem, ó. Ele Esse tem, aqui tem. certeza. Não tem japonês, eu sou mestiço, calma. Metade de fetiche tem. Agora que ela falou, que caralho, né? Ah, salgado, né? Caralho. Gente, isso aqui Esse- eu não esse é harmonizaria com desafiador. nada. Esse tem um amargor super intenso. Talvez alguma outra cerveja que a gente não pegou. Tchê, traga isso aqui. É desafiador. Vamos Até o ver se tem Baileys, alguma vai que cerveja não. que você acha que cabe. Isso pra mim é um dos meus doces preferidos, gente. É amargo, como a sua vida. É maravilhoso. Já comeu nigagori? Não, o que que é? É pepino de São Caetano, a tradução aqui. Eu não sei por que chama pepino de São Caetano. Você achou ruim isso aqui? Ah, É mais amargo que giló. Eu amo. Nigaori? É. Ah, É que em Kumamoto, que é a família da minha avó, chama de nigagori. eu quero comer, eu amo coisa amarga. Pô, tem que comer, meu. Você tem? ele, Ah, eu faço? Posso fazer? ele é um pepino assim, mas como Nossa, se fosse meu um sonho. adolescente, cheio de espinha, assim. Aí ele é cheio de coisa assim. Mas ele é um pepininho cheio de espinha, assim, então... Você teve muita espinha na adolescência, Marcelo? Não. Como foi sua adolescência? Você foi um Nossa. menino rebelde? Ah, no episódio anterior vocês viram, né? Eu estudei em Bandeirantes, que já resume boa parte da minha juventude. Ai, meu Deus. O Tchê, ele foi trazer uma outra cerveja pra gente provar, que eu imagino que, talvez num contrabalanceamento de uma cerveja super encorpada com amargura, eu acho que... Eu nunca olhei pra essa câmera hoje. Oi, gente. Acho que vai ficar muito interessante. Mas Vamos esperar. harmonizou com algumas coisas, alguma dessas bebidas? Eu acho que não. Então, você vê, por Água, peso, água. tipo, essa pinga com canela funciona, mas assim, por peso. Mas Ah. ela ofusca, pra mim, essa coisa, o brilhantismo do Não. matcha. Ai, pra mim Tá não. no mesmo peso, mas assim, perde. Não, Você deixa tá mais tirando- amargo, deixa um amarguinho no final que não é agradável. Eu não me reclamo. Porque eu gosto do amargo. É. Aqui tem um contraste sozinho, ele tem o dulçor Não, do sozinho chocolate ele é branco e do incrível, matcha. mas eu acho que a pinga... Mas eu queria destacou- encontrar alguma coisa que... É, perfeita. Combinasse Eu também. com o Aí matcha, o Tchê foi exatamente. atrás pra gente. Quando, na parte que você trabalhou no Japão, tinha esse costume, às vezes, de as pessoas pediam alguma bebida pra acompanhar os doces? Não lembro disso. Eu acho que a confeitaria é meio que marginalizada no geral, sabe? Tipo, quem trabalha no restaurante e faz sobremesa, geralmente faz o garde-manger, que são as saladas, as entradas, isso né? mesmo. Então, eu acho que a gente tem muito a trabalhar em relação a isso, porque, poxa, confeitaria é um negócio legal, sabe? Se você segue uma menu de degustação bacana, a sobremesa é a finalização. Então, tem que ser tão boa quanto as outras experiências que você teve durante o jantar ou Eu almoço. penso que até Nossa, mais, Vivi. que eu falo que é a última impressão, talvez, que o cliente vai ter, né? Exatamente. A gente Tipo, é, discute que vai ficar na muito memória. isso. Tem vários restaurantes aqui em São Paulo que são incríveis. E pecam na sobremesa. Eles ou vão Sobremesa. pecar em 3 pontos. O Marcel que me apontou o terceiro. Primeiro, pra mim, couver. Um pão merda, um pão congelado, Exatamente, rico bread lá, merda. Aí ou vai ter uma sobremesa que você vê que foi o lugar com menos zelo, né? O lugar que foi assim, vamos botar um petit gâteau aí, Petit gâteau, é tão um negócio tão Merda. fora da realidade, anos 80, É sabe? brega já, né? Tem Brega, tanta coisa né? legal na confeitaria que você pode... Mas eu acho que... E o outro café, né? Só complementando. E o café? Que é como as pessoas que costumam sempre vai ter, ser né? daquelas marcas Nesse- gigantes. Isso, nesse... 3 cora... Né? Mas, enfim, são coisas que às vezes são coisas que parecem pequenas e justamente por isso. Mas por fazem a parecerem diferença pequenas, de uma fazem experiência, diferença. sabe? E eu falo, mais importante até do que a refeição, que a última lembrança que Pra a mim, gente a vai ter finalização. é essa. Tanto é pra gente que somos confeiteiros, eu trabalhei em restaurante. Poxa, a gente é o primeiro a entrar e o último a sair, porque a gente serve a última refeição pro cliente e a gente quer que seja uma coisa bacana, sabe? Então tem que ser uma coisa bem feita. Porque se você tem uma experiência bacana até A sobremesa, metade né? do negócio e no final é um café meia boca, uma sobremesa Mal feita. trivial, sem mal cuidado. feita, que não é nada que te surpreenda e não acompanha a qualidade das refeições da entrada, do prato principal. Até o pareamento, né? Isso Como e faz- a fica, impressão fica final vai muito ser ruim, essa, né? sabe? Então eu acho que falta essa valorização em relação à finalização da refeição. Porque eu particularmente, eu gosto de comer, eu gosto de sair, mas eu acabo sempre me decepcionando em relação ao final. Porque é a última lembrança que fica, sabe? Olha. Não, e às vezes é aquele pico de dulçor que a gente precisa, né? Pra retomar, ainda mais quem bebe, sabe do que eu tô falando. Acaba de beber, você dá uma vontade de comer um doce e agradável, né? Gente, só deixa eu interromper, porque, por favor, comam o chocolate com essa cerveja de cacau. Essa de É cacau? o chocolate Tá. com isso. maru, né? É, a galáxia de chocolate 65% Olha. com ganache de kumaru. Como? Ou Faça essa fabatão. combinação, Claro. pelo amor de Deus.
Pra mim foi a melhor Agora eu tô do com medo de Giovanni. usar os meus adjetivos pra sobremesas. O que é isso, Marcelo? Isso pra mim é um Star Wars de bombom, né? Olha lá, tem que colocar É tipo a isso, eu sonora. adoro. Tipo, eu não Olha, combino olha por com vários isso. ângulos. Cara, Você pode pôr ela sensacional assim, isso. ou assim, É. ou assim. Ele É que esse parece de confeiteiro várias que criou essa formas, forma né? é muito sensacional, foda, assim. sabe? Gente, vamos parar de brincar com a comida aí? Desculpa. Prof. foi A mal. tia dando Tipo, Nossa. Oi, Bibi. Então, é que a gente tá falando, né? A densidade, o chocolate, essa coisa da untuosidade. Nossa. Talvez seja um pouquinho mais fácil até do que o matcha quando a gente pensa em bebida. Aham. Sim. Porque tem essa coisa da coisa do chocolate Não, que a gente tá mais fácil acostumado, né? Mas Da olha como tosta, ficou de tudo isso e dá um elemento de conexão com com principalmente essa a bebida. cerveja. Ah, a cerveja, então, lembrando a Bosch Brown, Cacau IPA, ficou incrível. Nossa, ficou muito. Acho que foi Acho que a foi a melhor melhor pra mim harmonização também. que teve. E acho que destacou uma acidez que, né, inesperada com a cerveja. Foi um negócio louco, gente. E eu tô dando o braço a torcer, que eu sou difícil. Eu sou difícil com cerveja, sempre vou fazer cara de blé. E a gente tem uma surpresa aí do Tchê. Vamos ver o que veio de saideira que a gente tá falando. Pra harmonizar com o Namacha. Com o matcha. O que é o matcha, então? É uma base de chá verde do matcha com... Isso. Com chocolate branco belga. O chocolate velvet, ele tem muitos... ele tem uma grande porcentagem de leite, além da manteiga de cacau. Por quê? Tem muita gente que fala que chocolate branco não é chocolate, mas eu discordo. Porque ele é feito à base de manteiga de cacau. E é cacau, que é Exatamente, ele só não tem os sólidos de cacau. Não vai ter Mas aqui- semente, mas... Exatamente, mas tem a manteiga de cacau, o açúcar e o leite. Então eu acho que combina muito bem com o matcha. Que legal. É, porque dá uma sobreposição, uma gordura, né? Um E peso. voltando nele, que eu acho legal e acho que vale a pena notar, acho que é uma sobremesa, um doce tão complexo, falou, ele tem untuosidade, tipo, ele é denso, ele tem essa doçura sutil, mas ele tem esse Um amargor. amargor. E pra mim, que acho que é o marcante do matcha, é o herbal, né? Ele tem um aroma super verde, de uma coisa fresca, verde, né? Sim. E aí você fala, pô, às vezes precisa de alguma bebida? Às vezes Gente, você não precisa ter alguma bebida. Mas né? vamos provar aqui com o que o Tchê trouxe. Vem aqui, Tchê, de novo. Qual que é essa cerveja? É, explica essa cerveja. Nossa, é muito alecrim, é muito Vamos super lá. herbal. Olha na sua câmera. Oi? Essa é uma triple IPA. Essa nomenclatura é meio que apossada, não existe na... Ai, meu Deus, se eu soubesse eu tinha me maquiado do também. outro lado. É do outro lado, do outro lado. Pronto. Tadinho. Eu vou me matar aqui de novo, vou passar. Delícia. Bom, vamos lá. Limão. Essa é uma triple IPA. Alecrim. É uma cerveja que na nomenclatura BJCP ainda não tem muito claro. Porém, ela tem uma quantidade de lúpulo muito exagerada por litro. São 22 gramas de lúpulo por litro de cerveja. O lúpulo é o primo lá da cannabis, só que ele não tem o THC, mas ele tem os IBUs, que são o Bitter Units. Nossa. Extremamente amarga. Ela literalmente ela é bem seca, ela não é cítrica como a primeira que tu provou. E ela vai conseguir justamente dar essa quebra no palato pra Agora eu tô acompanhar. na dúvida o que harmonizou mais. Melhor, eu também. Gente, aí, tá bem? vendo? Obrigado, Chá. Incrível. E quem não conhece o lúpulo, vem aqui no Tia Café que ele tem um pé de É, tem lúpulo um pé de aqui. lúpulo, Tem mesmo. gente. Então, Eu Gente, nunca ó, tinha visto. troquei, viu, a harmonização. Pode muito bem ficar com água, mas olha, com essa cerveja ficou... Gente, isso é brincadeira, não é zoeira, não. Até terminar isso aqui. Nossa, eu E- tô muito feliz por ter conseguido harmonizar sobremesas que eu faço com diferentes tipos de bebida. Porque geralmente a gente associa a doces sobremesas com bebidas licorosas, mais doces, né? E você vê, nem foi o astro do dia. As cervejas saíram super interessantes. É óbvio que não são cervejas tão comuns, né? Mas a gente vai deixar no link, gente, todas as cervejas que a gente provou. A gente vai tirar uma foto agora também, né? Pra todo mundo poder Nossa, eu tô, repetir tipo, isso eu em tô casa. emocionada. Eu achei Ai, muito gente. foda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Não, gente, imagina. posso mandar aquela frase então? Pode? Não sei. Ah, chupa o Rodrigo Hilbert. Essa é uma pergunta que eu não vou deixar de fazer. Fala a verdade, Vivi. Fala se o Rodrigo Hilbert gerou essa experiência pra você. Tudo bem, Quem talvez não de quer outros tá do lado, aspectos né? sim. Mas Agora é a pergunta que minha mãe pediu pra fazer tá pra ela. aberto. E aí, Rodrigo Hilbert? Poxa, eu não Ó, tinha... tem alguém da mulherada, gente. Não tinha essa harmonização. É outra experiência. Olha, Não. gente. quem é Rodrigo? Desculpa, Rodrigo Hilbert, mas aqui foi muito foda.
Ai, gente, Acabou, pelo amor ganhei- de Deus. ganhei- Agora eu já ganhei o episódio. Ganhei uma Não, temporada, sei lá quantos vai ter. Não, mas sério, assim, sério. Eu nunca imaginei poder harmonizar as sobremesas que eu faço com bebidas tão variadas, assim. Eu agradeço muito essa oportunidade Ai, de ter essa Vivi. experiência, assim, sério. Muito Vivi, a gente que obrigada. agradece. Acho que é muito inédito fazer essas degustações com cerveja Poxa, e achei muito sobremesa. foda. Gente, é isso. Sigam aí depois todas as páginas. A gente vai comentar aí. Vamos encerrar, né, galera? Infelizmente. Mas qual a Obrigado. predileta de vocês? Qual foi a melhor harmonização pra vocês? Eu de cara vou responder que foi essa última. De Namachá com essa cerveja. Porque Boleta fica, Russa, fica o sabor das duas, né? Fica o Incrível. amargor, mas de um jeito delicado. Essa é a minha Exatamente. campeã. Eu fico com pistache com Eu que fiz. Com a cerveja. Ah, obrigada. a cerveja da Quadruple. É que eu sou suspeita, eu gosto muito de matcha. Eu gostei Eu muito também. dessa última harmonização. Então, todas com cerveja ganharam, gente. Tá vendo? O vinho ficou de lado, milagrosamente. Mas é isso, não quer dizer também que tem lugar para várias coisas. Essas foram as melhores, e a gente pôde abrir essas coisas todas. Mas dá para se aventurar. Acho que esse é o Claro, ponto, né? brinca, gente. Não, Dá mas pra isso que brincar é o legal. com muitas coisas. Porque acho que a maioria das pessoas acham que a sobremesa tem que ser associada a alguma coisa doce, mas não necessariamente, Exato. né? Dá pra jogar com contraste. Isso aí, gente. Aprendemos juntos, que eu também não imaginaria. E é isso, galera. A gente tá falando há muito tempo. Obrigada, Vivi. Obrigada, obrigada a Assim encerramos. vocês. Se inscreva. Acho que eu quero parte 2 desse episódio, gente.